Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Lula, que pagou o pedágio do STF, né? Vocês sabem, o STF estava cobrando um pedágio do Lula na questão do IOF, a indicação de duas pessoas lá, duas pessoas para o TSE. A gente falou sobre isso no outro vídeo, o pessoal lançou uma notinha reclamando porque o Lula escolheu o indicado do Cássio Nunes para o STJ, e eu falei para vocês que não era indicado só do Cássio Nunes, era do Cássio Nunes, mas também de um monte de gente ligada ao Nordeste, coisa e tal, inclusive ligações com o PT e coisa e tal. Então, não é uma indicação que fosse do Cássio Nunes, mas era óbvio que aquela matéria do jornal lá era o pessoal do STF cobrando o preço do Lula, né? E o Lula tem que pagar, o Lula não tem alternativa, né? O Lula não tem outra escolha, porque a visão dele é que ele não tem o que fazer agora, ele está na mão do STF, ele entregou o governo para o STF. Esse é todo o problema. Por quê? Porque essa indicação do Lula aqui de pagar o preço do STF pode significar que o STF vai agora ajudar o Lula e acabar com o negócio, ou acabar com a pretensão do Congresso do IOF, ou seja, vai decidir o IOF a favor do Lula, ferrando os brasileiros todos. Será que é isso que vai acontecer? Vamos entender, vamos ver o que vai acontecer, mas aparentemente esse preço foi pago, o pedágio foi pago. Essa notícia foi sugerida por Peter Reptiliano, eu posso provar. Peter parece o Ayatollah Khamenei e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, né, que o pessoal do STF estava reclamando que o Lula indicou não sei quem lá para o STJ, que seria indicado do Cássio Nunes, o que não faz sentido. É porque era indicado do Cássio Nunes e de outras pessoas também ali, né? Brasília é tudo isso, gente. A gente tem essa visão de que lá o pessoal briga pra caramba, que o pessoal da direita não fala com a esquerda, não sei o que lá, e não é bem assim, cara. O que acontece lá em Brasília é muita negociação, muito acordo, muita gente falando um com o outro, não tem outra alternativa, tem que ser isso. É política é isso, né? É botar a mão na merda mesmo e tentar tirar alguma coisa de positivo dali, né? Enfim, o Lula, portanto, e como eu falei para vocês, aquela nota que o pessoal do STF publicou no jornal, foi uma jornalista que publicou, mas evidentemente a mando do pessoal do Alexandre de Moraes, era a fatura para a questão do IOF. Estavam cobrando. É assim que funciona, gente. Ninguém, nesses altos círculos, o pessoal não vai fazer acordo igual a gente faz aqui. Não, me dá isso daí que eu te dou isso daqui. É muito arriscado, é muito perigoso esse tipo de coisa. Ninguém faz a coisa, é tudo por notinha, essas coisas assim. E botaram essa coisa aqui, botaram essa dica que queriam que o Lula indicasse fulano e Beltrano para o TSE. E o Lula foi lá rapidamente, imediatamente agora. Nessa notinha saiu na semana passada, agora o Lula já decidiu. O Floriano Marques Neto e a Estela Aranha. Os dois foram indicados para o TSE, tá? E qual que é essa história aqui, né? Tem as duas pessoas... O pessoal está falando aqui, olha só, as escolhas de Lula para o TSE agravam a situação do Bolsonaro em 2026. Isso é mentira. Não agravam nada. Por que não agravam? Porque as duas pessoas que estão hoje no TSE já são contra Bolsonaro. Os dois que estão hoje no TSE são cria do Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes foi presidente do TSE. Então aqui, ó, olha só, se você olhar aqui, ó, a escolha dos novos ministros do TSE atende a um grupo do STF que ficou insatisfeito com a indicação do desembargador Carlos Brandão para uma vaga no STJ, né, em maio, né? O Dino Moraes e o Gilmar Mendes ficaram incomodados com a decisão porque Brandão era o candidato do Cássio Nunes Marques. Mas a verdade é que não era só do Cássio Nunes Marques. Estou tirando isso aqui, mas foi o recado que deram para o Lula, né? Até o final de maio, as duas cadeiras de juristas na Corte Eleitoral eram preenchidas por Azevedo Marques e André Ramos Tavares, nomes que são próximos ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Eles foram empossados pelo Lula, está no primeiro ano do Lula, que tem mandato de 2 anos, né? E que presidiu o STF, o TSE naquele momento, né? A atual presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, apresentou 2 listas tríplices para Lula. Uma com nomes de 2 juristas e a outra com nome de 3 mulheres. Por quê? Porque a Carmen Lúcia queria que o Lula indicasse mulher. Ela sabia que se não fosse desse jeito, o Lula não ia indicar nenhuma mulher para o TSE, né? Olha como é que o Lula se importa tanto com o feminismo, com o empoderamento de mulheres, né? A Carmen Lúcia fez isso. Agora, também ela disse que o gesto era importante para trazer mais mulheres para o tribunal. Mas a movimentação foi interpretada como uma forma de diluir a influência de Alexandre de Moraes, né? O que também não deixa de ser uma coisa boa.
essa mulher que entrou aqui no lugar do coisa, ela é ligada ao Dino e a Carmen Lúcia também. Então ela não é só ligada não é só o fato de ser mulher, ela é ligada ao Dino e a Carmen Lúcia, né? Então, da lista tríplice dos homens, o Lula escolheu o Azevedo Marques. Das mulheres, o presidente não fez a escolha óbvia. O mais trivial seria escolher a advogada Vera Lúcia Santana de Araújo, porque ela tem uma história ligada ao PT. O Lula certamente iria indicar essa mulher. Ele queria essa mulher porque ela é ligada ao PT, é petista. O objetivo do Lula é botar cupincha em tudo quanto é cargo o máximo possível, né? E tem uma outra também que não é tão próxima ao governo, mas tinha chances, porque já passou pelo TSE e coisa e tal. No final, o Lula escolheu a advogada Estela Aranha, porque foi secretária do Flávio Dino e hoje é assessora da Carmen Lúcia. Então, o Lula jogou para os dois lados, jogou para Carmen Lúcia e para o Alexandre de Moraes, né? Essa foi a decisão. Mas, de qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês. Foi o Lula pagando pedágio para tentar passar o IOF lá no STF, né? E não foi só com ele não, tá? Também teve o Alcolumbre. O Alcolumbre ganhou tudo, meu amigo. Tudo que o Alcolumbre pediu para o Lula, ele ganhou. O Lula tinha que fazer indicação para um monte de nomes para Correios, Banco do Brasil, ANP, um monte de indicações para agências de coisa, e o Lula aceitou tudo do Alcolumbre. É o que eu falo para vocês, o Lula está muito fragilizado, o Lula não tem poder nenhum nesse momento. O problema desse tipo de coisa é que isso vai levar o Brasil para o buraco, porque o Lula não está nem aí. Gastar dinheiro, botar gente incompetente, não está nem aí. O interesse dele é continuar viável politicamente. No desespero do Lula, pode-se fazer as maiores burrices, os maiores absurdos aqui, né? Aqui, ó. E aí, no final das contas, o Lula e o Alcolumbre concordaram, então vão indicar um monte de diretores para a ANEEL, a ANP, a ANM, a NTT, a Anatel, Banco do Brasil, Correios, não sei o que lá, tudo isso o Alcolumbre ganhou. O Alcolumbre ganhou tudo, levou tudo. Porque ele falou, ô Lula, você não tem chance nenhuma, você não tem nada, eu tenho tudo na mão aqui. Qual que é o problema disso daqui? O que mais foi negociado nessa história? Porque, de novo, isso existe o risco do IOF voltar, do STF, que já o Lula pagou o preço do STF aqui com um monte de indicação para tribunais, e agora pagou para o Alcolumbre alguma coisa, para o Alcolumbre barrar alguma coisa, para barrar o IOF, vai deixar o IOF. O que vai acontecer aqui não sabemos, mas certamente teve combinação nessa história aqui, né? E, enfim, essa vitória que o Lula deu para o Moraes e o Dino na disputa de cadeiras do TSE, como eu falei, não piorou a situação para o Bolsonaro, porque é a mesma situação. O Bolsonaro tem que contar com o Cássio Nunes e o André Mendonça, que vão estar no TSE durante as eleições de 2026. Nada além disso, o resto do pessoal é totalmente hostil a ele, não tem essa chance. O que mostra isso aqui no final das contas é que o Lula pagou tudo. Mandou um monte de emenda para parlamentares, entregou todas as indicações do TSE e coisa e tal. O Lula está desesperado. O problema todo é o quanto que isso vai custar para o Brasil no final das contas.